Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: é melhor caminhar sozinho do que acompanhado de más companhias. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Abre os nossos olhos, os nossos ouvidos e o nosso coração, Senhor, para que possamos receber a Sua mensagem. Nós agradecemos, Pai, por tudo que tem feito. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, nós Te amamos. Nós agradecemos, Senhor, pela Sua presença em nossa vida. Se você notar na nossa vida, muitos vão ser as pessoas que vão estar à nossa volta. E nem sempre nós vamos conseguir entender a razão que nós gostamos ou não de certas pessoas. Algumas, apenas de olhar, parece que o nosso santo não bate. Você já cria um ranço, um ódio. E outras, sem nem ao menos conhecer há muito tempo, parece que já tem uma vida inteira juntos. Só que essa questão de bom amigo, mau amigo, depende muito do comportamento que ela desperta e de como ela te conduz a algum lugar. Lá na palavra de Deus, em Provérbios 22, versículo 24 e 25, a palavra diz assim: não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. O que o Senhor está nos dizendo? Que as pessoas que têm à nossa volta, nós acabamos imitando o comportamento dessas pessoas. O que Deus está querendo dizer para você é: tenha perto de você pessoas melhores que você, para que você possa aprender algo com essas pessoas. Não pessoas que simplesmente não conseguem se controlar. E tem um fato muito curioso. Se a gente volta novamente àquilo que a gente sempre conversa sobre nós sentirmos o Espírito que está perto de nós. O mau humor é o Espírito de Deus ou é o Espírito do mal perto da pessoa? Se a pessoa ela não consegue controlar as suas emoções, é o Espírito de Deus ou é o Espírito do mal? Percebe que Deus ele já vem desde o princípio alertando: olha, a forma que a pessoa se comporta diz muito sobre o Espírito que está perto dela. E ainda que você, pela maior parte da sua vida, não teve o discernimento dos Espíritos, você acabou sendo influenciado por essas pessoas sem saber. Por isso as pessoas que nós nos relacionamos diz muito sobre aonde nós podemos chegar dentro da nossa vida. Quantas pessoas não caíram muitas vezes no mundo do crime, no mundo das drogas? Ou quantas pessoas não tiveram seus sonhos destruídos por outras pessoas? Por acreditar em outras pessoas, por entregar sua vida em outras pessoas? Se a gente notar, nós temos que estar sempre alinhado com os pensamentos de Deus e com aquilo que Deus ensina. Se você olhasse os seus amigos, por que eles são seus amigos hoje? Ah não, ele é meu amigo que a gente sai junto. Não, ele é meu amigo porque a gente estudou junto. Não, ela é minha amiga porque eu conheci no meu trabalho. Não, cada amigo vai ter uma história. Mas o que essa pessoa já te ensinou para a sua vida? Se a gente notar também lá na palavra de Deus, ele diz que as pessoas que estão à nossa volta vão facilitar ou não o nosso acesso ao céu. Tem pessoas que o diabo pode pôr perto da tua vida simplesmente para te manter presa. Quer um exemplo disso? Relacionamentos. Se você não tem uma pessoa que teoricamente ela é melhor que você em algum aspecto, e melhor não quer dizer mais bonito, mais rico, mais, não é isso. Melhor em comportamento, para que ela possa olhar para você e dizer assim: olha, já pensou em fazer desse jeito? Ou, olha como Deus ensina. E dessa forma, uma pessoa vai lapidando a outra. Não tem como a gente se relacionar com quem grita, com quem xinga. Não tem como a gente se relacionar com quem simplesmente fica fazendo algum tipo de tortura para ter algum benefício, para que a outra pessoa faça, só sabe exigir, só sabe ameaçar. Isso não é relacionamento. E na verdade, para conviver com uma pessoa assim, é melhor viver sozinho.
Porque você vai viver sofrendo uma vida inteira sabendo que isso não vai te deixar mais perto de Deus em hipótese nenhuma. E nós temos que tomar muito cuidado também, porque a pessoa que ela já tem uma conduta errada para a vida dela, fatalmente, se ela souber os seus segredos, em algum dado momento ela vai usar isso contra você, ou para te manipular, ou para te pressionar, ou para te chantagear, e aí você acaba ficando refém. Então ela nunca vai acreditar na tua mudança, toda vez vai criar uma dificuldade, toda vez vai tentar manipular alguma coisa. Quando Deus coloca um sonho dentro do teu coração, se você tem mania de contar para todas as pessoas os seus sonhos, você acaba muitas vezes se tornando vulnerável do mau humor das pessoas que estão à tua volta. Aquilo que Deus colocou dentro do teu coração, muitas vezes só você vai entender. Se a gente olha José quando ele contava dos sonhos, os irmãos deles odiavam ele cada vez que ele contava aquilo que Deus colocava dentro do coração dele, porque eles não toleravam. Assim como Caim e Abel, um não tolerou o sucesso do outro, ainda sendo irmão. Então, se a gente prestar atenção nas histórias que Deus conta, elas falam muito sobre o comportamento, sobre o nosso relacionamento. O nosso primeiro relacionamento, ele tem que começar com Deus. E Deus é muito melhor que nós, Jesus é muito melhor que nós, então eu tenho que me espelhar no comportamento de Jesus, nos pensamentos de Jesus, nas atitudes de Jesus. Sem isso fica difícil. Às vezes as coisas não dão certo na sua vida, não é porque elas não deveriam dar, mas porque tem à sua volta tanta gente ruim que fica impossível Deus querer abençoar você de qualquer forma. Às vezes nós vamos precisar sair desse meio. Se você olhar lá na história de Abrão, Abrão falou, deixa a tua família e vai para lá sozinho, deixa todo mundo. Isso quer dizer que a família dele seja ruim ou boa ou não? Não! Mas quer dizer que para que Deus pudesse trabalhar na vida dele, ele não poderia estar perto de pessoas que ficassem o tempo todo oprimindo ele. E quantas vezes a gente não está num meio que toda hora a gente é oprimido, qualquer coisa que a gente faz, ainda que não seja errado, o tempo todo estão lá problematizando, o tempo todo estão apontando, o tempo todo estão criticando, sempre te oprimindo para que você fique no mesmo canto, para que você nunca cresça. Então nós temos que prestar sempre muita atenção, primeiro, naquilo que Deus ensina. Lá em 1 Coríntios 15, versículo 33, a palavra diz assim: não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. E o que isso quer dizer? Você está em transição. E o que é a transição? É você saindo do caminho das trevas para a luz. Por quê? Porque você começou a aceitar Jesus como seu Salvador, você tem ouvido a palavra de Deus, você tem praticado aquilo que Deus ensina, você tem colocado o amor como prioridade, você tem perdoado as pessoas, você está em transição. Só que não tem jeito de você trazer os seus amigos das trevas para a luz. Eles não vão entrar com você na luz. E pode ter certeza que o dia que você cair, vão ser essas pessoas que vão estar do seu lado te acolhendo. O telefone vai estar lá sempre esperando a sua volta. Sempre com aquele olhar de satisfação. Olha, eu te disse que você ia cair? Eu te disse que você ia continuar sendo um derrotado? Eu te disse que você não ia conseguir largar as drogas? Que isso é bobagem? Que você ia voltar a beber? Que você ia voltar a fazer as coisas que você não quer fazer? Então, quando a gente está forte, e como Deus diz, se eu sei que alguém pode corromper os meus bons costumes, pode estragar a minha transição, eu não quero essas pessoas perto de mim. Eu tenho que me afastar dessas pessoas, me afastar dessa vida. Ah, mas nunca mais? Não. A questão toda é a seguinte, você vai se fortalecer, completar a tua transição, ganhar o controle que Jesus dá, depois nós voltamos para pregar a mensagem e ver se elas querem aceitar essa transição. Isso que eu faço com vocês todos os dias é justamente a mesma coisa. Eu volto para o ponto onde eu me perdi para encontrar pessoas que estão perdidas naquele ponto. E olha, tem um caminho, vamos seguir? Eu precisei fazer certos tipos de coisa. Eu tive que perder todos os meus amigos? É claro que não. As más companhias. Tem pessoas que são bons amigos. A Bíblia mesmo diz em Provérbios, existe amigo que é mais chegado que um irmão. E isso tem pessoas que realmente gostam de você, que realmente querem o teu sucesso, que realmente elas vão te ajudar. Só que não adianta nada a gente ter alguém que quer nos ajudar
quando a gente mesmo não quer, quando nós mesmos somos a má companhia. Quem defende o errado, não adianta, é má companhia. Se você sabe que algo é errado, que prejudica, que não faz certo, é má companhia. Deus não diz à toa que o salário do pecado é a morte. Se eu ando com quem rouba, em algum dia, momento qualquer, eu vou lá e acabo fazendo a mesma coisa que a pessoa, eu vou ter a mesma consequência que ela. Se eu ando com quem fuma, algum momento a pessoa vai lá, não, me dá um cigarro. Não, mas... E às vezes eu vejo pais que fumam e os filhos começam a fumar. Isso pra mim é a coisa mais bizarra que eu já vi na vida. É bizarro, é bizarro. Quem deveria estar cuidando está ajudando a destruir. Você é livre para fazer o que você quiser? Com certeza. Mas lá em Coríntios a palavra diz, tudo posso, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por coisa alguma. O que adianta eu ter um vício ou um hábito de uma coisa que é destrutiva para a minha vida e para a vida das outras pessoas? Sabe, se a sua vida não tá boa, deixa a oportunidade do outro se salvar. Tem gente que vive simplesmente pegando o que dá para pegar, como se fosse viver por interesse, formam alianças, E o engraçado é que isso nos dias de hoje tem um nome, network. É a minha rede, a rede das pessoas que eu posso explorar o meu benefício. Não a rede das pessoas que eu posso ajudar a encontrar Jesus. Não a rede das pessoas que, se eu cair, vão me ajudar a levantar. Não a rede das pessoas que me dizem a verdade, sem se importar com os meus sentimentos. Porque somente quem te ama se atreve a sair da própria vida para entrar na vida de uma pessoa e dizer para ela a verdade. A verdade não que eu penso, mas a que Jesus diz. A oferecer uma salvação que não é minha, mas que Deus me ofereceu. A falar sobre uma autoridade que não é minha, mas que Deus me concedeu. E quando essa pessoa, ela aceita esse chamado, ela aceita essa mensagem, como a vida dessa pessoa muda, como a vida dessa pessoa se transforma. E nesse momento de transição, muitas vezes nós não vamos nos tornar perfeitos dos dia para a noite, porque se fosse assim a vida não precisaria durar tanto, mas quer dizer que em cada oportunidade, que em cada tombo, que em cada cicatriz, nós encontramos a resposta de uma coisa que muitas vezes é maior que nós. Às vezes a gente pensa que o nosso sucesso está relacionado ao nosso estudo. Não, o nosso sucesso está relacionado ao amor que nós depositamos nas coisas que nós fazemos. Se você é alguém que atende alguém, atende com amor, veja se a sua vida não muda. Faça o seu trabalho com amor. Ame ao outro, se interesse pela vida do outro, escute o outro. Só que o outro muitas vezes vai ser a má companhia. Então chega um ponto que eu não posso deixar as pessoas falarem para contaminar o meu coração. Se eu tenho um amigo que gosta de fazer fofoca, eu não deixo ele fazer fofoca para mim. Eu conduzo a conversa. Eu vou pautar o que vai ser dito. Se eu tenho uma pessoa que ela tem um comportamento que sempre me leva para o mau caminho, é o meu comportamento que vai influenciar ela. Então eu já não sou mais influenciado. Eu já não fico mais calado. Eu já não escuto aquilo que eu não concordo. Por muitas vezes tem pessoas que, em algum lugar que eu vou, eu acabo criando desentendimento. Mas eu nunca deixo de entregar a verdade. Porque eu não estou lá para pegar a Bíblia e bater na cara do pecador. Muito pelo contrário. Eu estou lá para mostrar o contraditório. Eu estou lá para mostrar a hipocrisia daqueles que condenam um por certos atos e fazem a mesma coisa para outros. É para isso que eu faço, é para isso o meu chamado, é para isso que eu tenho que dar o entendimento. Não para dizer que não são salvos, não para dizer que, olha, você está condenado, você vai para o inferno. Não, mas para dizer, olha, aqueles que você julga, você faz exatamente igual. Será que não seria melhor ser justo? Será que não seria melhor mudar a sua conduta? Será que não seria melhor você ser uma boa companhia? A solidão todos nós vamos passar. A solidão, ela é a ausência de pessoas perto. Mas solidão com Deus dentro não é solidão, é caminhar. E às vezes a gente vai precisar caminhar, enfrentar esse deserto, enfrentar essas coisas que nós vamos ter que enfrentar a dificuldade, enfrentar a tribulação. Mas a nossa fé, ela não pode se abalar. A nossa felicidade não depende de pessoas. Um dia você vai ter um relacionamento, vai, mas se você não aprender a se relacionar com Deus, você vai se relacionar com o diabo todos os dias. Você pode estar sujeito a estar apanhando, a estar amargurada, a estar frustrada, a estar invejando a vida dos outros e uma vida totalmente podre.
Ou você pode viver com uma pessoa que se relaciona com Deus, e você se relaciona com Deus, e você se afasta do comportamento que não é bom, aprende a ficar em silêncio, aprende a não dizer coisas desnecessárias, de ficar se comparando, aprende a agradecer. Muitos eu vejo que caem no equívoco da saudade, porque nunca souberam o valor das coisas que têm, depois fica tentando reviver as coisas. Não vai reviver nada, já foi e já foi. Ou você para daqui para frente, entende o que aconteceu e segue, ou você vai viver de novo preso. Quem tem a ideia de viver preso, aprisionado disso, é o diabo. Não é à toa que ele corrompe os costumes das pessoas para que essas pessoas ensinem outras. Ah, é curioso, né? Por que será que eles querem ensinar as nossas crianças na escola que a sexualidade, que sobre coisas... Porque é mais fácil corromper uma pessoa que não entende nada. Você, enquanto pai, enquanto mãe, o seu papel é muito fundamental de orientar sobre a palavra de Deus o comportamento para que ela tenha crivo e ela seja luz no meio de outras crianças. E a gente acha que não vive numa batalha espiritual, que é uma questão de ter, de rico e de pobre, de preto e de branco, de gordo e de magro, de homem e de mulher, de homossexual e seja lá o que for, isso pouco importa. Pouco importa. Pouco importa. Se isso é a tua vida, gira simplesmente em torno disso, pouco importa. Isso não é importante, porque nada dessas coisas a gente leva para Deus. Quando você vai dentro de um cemitério, pega qualquer uma dessas características, tenta encontrar lá. Você não encontra. Se eu juntar um punhado de ossos e te perguntar, esse osso era de quem? Não vai ter nada. Não vai ter nada. E você defende o errado, e você acha que é certo, vê que os outros estão sendo manipulados, vê que está construindo e faz de conta que não é com você. Deus só coloca no combate aquele que quer lutar. Você ama o reino que você quer? Você quer? Tem que ser. A gente gosta tanto de falar do termo de anjo, né? Nossa, meu anjo cuida de mim. E você, quando vai ser o anjo de alguém? Quando vai ajudar alguém? Quando vai mostrar algo além para alguém? É necessário que a gente melhore o nosso comportamento, porque através dele nós podemos demonstrar o amor que Deus tem nos dado. É no nosso falar, é no nosso agir, é no nosso sorrir, é em tudo. É uma mudança completa, das trevas para a luz. Amém? Que Deus abençoe cada um a vida de vocês. Pensa que com Deus não existe solidão. Que da mesma forma que essas pessoas que te levam para o buraco, vai ter pessoas que te tiram dele, pessoas que Deus colocou na sua vida, tá? E não pensa que o mal, ele tá em todo lugar, mas o amor só vem de Deus. Um bom dia, que Deus abençoe cada um de vocês.